Rodrigo, da tribuna. Muito bom dia, senhor presidente, nobres pares. Muito obrigado, vereador Rodrigo, pela cedência deste nobre espaço. Quando tiver necessidade, eu lhe retribuo. Também saudar aqui a plateia que nos acompanha, a imprensa, comunidade caxiense. Eu também não me furto de debater alguns assuntos que estão na ordem do dia do país, preocupantes, dizemos assim, como a reforma da Previdência, como a intervenção do governo federal através do Exército na segurança pública do Rio de Janeiro, como a crise fiscal no Rio Grande do Sul, como a solicitação do impeachment do prefeito municipal. São temas que precisam, sim, ser debatidos no Parlamento, e eu gostaria também de tecer alguns comentários, principalmente agora a Previdência momentaneamente sobrestada no Congresso Nacional, a sua votação, face ao decreto aprovado de intervenção na segurança pública do Rio, que, na minha opinião, perdeu o controle sobre a segurança pública, não é mais eficiente no combate ao narcotráfico, à criminalidade, à violência. Mas inicio pela Previdência Social, este que é um patrimônio da sociedade brasileira, que compõe o sistema de seguridade social, juntamente com a saúde, com a assistência, e ficamos, se assim posso dizer, boquiabertos com a pressa, com essa afoiteza do governo Michel Temer de propor uma mudança de tal magnitude, tão depressa, junto ao Congresso Nacional. E fica nítida a impressão, e a gente que começa a ler, fazer leituras alternativas fora da imprensa oficial, e que essa reforma, sim, ela visa atender às necessidades do mercado financeiro, aos planos de seguridade privados. E isso a gente precisa ficar atento. Até porque Michel Temer ascendeu à presidência com o impeachment da presidenta Dilma, sendo que não tinha essa pauta no seu governo. Então, nós temos que falar da legitimidade para propor essa medida tão forte, da qual ele não tem. E nós sabemos dos graves problemas de gestão que tem a Seguridade Social, que não vem só desse governo, vem lá de trás. Há 10, 15 anos, nós percebemos alguns problemas de gestão na Seguridade Social. A própria CPI da Previdência agora aponta que ela é superavitária. Só de DRU, ou seja, das desvinculações de receitas da União, ou seja, do dinheiro que é retirado da Previdência para tapar outros furos, foram 1,5 trilhões de reais. Então, nós precisamos, o governo federal, de uma mão, ele dá isenções fiscais para quem não precisa, ele faz refis de trilhões para o mal pagador, vereadora Adieló, não para aquele que quebrou em função da crise, para o mal pagador. Ele não combate a sonegação fiscal, sonegação previdenciária, que é crime, tem desvios de toda ordem, dá anistia a devedores, é lógico que vai faltar recursos para o FIES, prejudicando nossos estudantes. Então, é um momento preocupante. Eu entendo, sim, que a sociedade brasileira ela precisa ficar atenta com relação às reformas que se quer aprovar à força no Congresso Nacional, e a gente percebe que a imprensa nacional, os grandes veículos de mídia nacional, da imprensa, é lógico, abastecidos com milhões de reais advindos dos tributos, dos impostos da população, fazem uma propaganda unilateral. Não tem o contraditório com referente a essa reforma. Não se ouve a parte contrária falando dos prejuízos que ela pode trazer para aquelas pessoas que vão ter que trabalhar muito mais para se aposentar.
E fora as negociatas vergonhosas que o governo federal faz para angariar apoio dentro do Congresso Nacional, com o oferecimento de emendas, né, com o oferecimento de cargos, de propostas que venham a dar mais voto. Por que será que o governo federal não tem os votos, os 308 votos de 513 da composição da Câmara dos Deputados para votar essa matéria? Porque a matéria é ruim. Porque o povo rechaça e rejeita a reforma da Previdência, essa que está aí colocada. Só por isso, porque se fosse uma matéria boa, interessante, né, que trouxesse benefícios à população brasileira, nós teríamos uma votação maciça, não só na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal, porque uma PEC exige 2 votações em cada casa, por maioria absoluta de 2/3. Então, por que não se consegue isso? Por que essa propaganda? Porque a reforma, a PEC, como está colocada, não é boa para os brasileiros. É isso que tem que se fazer um raciocínio. E justamente isso, combater a sonegação, combater as isenções, o gasto ineficiente, né? Os refis para os maus pagadores. Sem falar que pode ser também uma bolha de ensaio, né? Ou seja, o quero canta aqui e aqui vem a outra ação. No entanto, que a população está preocupada com a Previdência, nós vamos aprovando outras coisas aqui, tão importantes, dando aí todo um aparato a quem não precisa. Então, é preciso, sim, ficar muito atento. Eu colhi uma frase célebre, muito interessante, com relação à propaganda que o governo faz, que diz o seguinte: a verdade não precisa de publicidade, a mentira, sim. Eu achei uma frase muito interessante que dialoga com o momento. Então, nós precisamos, sim, combater as sonegações, porque, vereadora Paula, vereadora Denise, essa reforma, na verdade, ela vai prejudicar por demais as mulheres. Muito. Né? Aquelas mulheres que têm trabalho, profissões com condições especiais de aposentadoria, como as rurais, as professoras, as empregadas domésticas, todas elas vão perder essa diferença no regime. Fora que hoje nós temos no país um grande e elevado número, um contingente de informalidade. Hoje são 11 milhões frente aos 33 milhões de pessoas que estão com carteira assinada. Nós temos mais de 11 milhões na informalidade. E mais de 21 milhões por conta própria. Ou seja, entre os informais e conta própria, nós ultrapassamos quem está formalmente registrado, que paga mais para a Previdência. Então, a reforma trabalhista também tem pontos negativos e que prejudicam o mercado de trabalho. Nós temos também outra mudança proposta, vai dificultar bastante a aposentadoria de brasileiros de baixa renda. Né? O aumento da contribuição mínima, que hoje é preciso, né, contribuir por 15 anos para se aposentar, com a reforma sobe para 25 anos. Né? Então, não é tão simples assim, num país que tem 11 milhões de desempregados. Então, nobres pares, eu diria que nós precisamos ficar atentos a essa reforma. Que bom que ela momentaneamente está, né, parada, assim nós podemos ampliar essa discussão. Não é? Porque a nossa Previdência, ela é, sem dúvida, um patrimônio da sociedade brasileira. Ela é uma ferramenta, eu diria, de desenvolvimento social da nossa sociedade. Né? Porque tantos benefícios de aposentadoria, de assistência, hoje, eles são recursos que entram na economia e também dão muita dignidade às pessoas. Então, eu entendo que essa reforma, essa PEC que está colocada aí, sim, é uma desfaçatez. Ela é uma maldade e nós precisamos realmente estar muito atentos quanto a isso. E, nesse sentido, também não poderia manifestar a respeito de outra situação que é pauta no país, que é a intervenção, hoje, do governo federal, através do Exército, na segurança pública do Rio de Janeiro. Que, na minha ótica, nós sabemos, sim... Uma parte, vereador. De imediato, vereador. Eu já lhe concedo, se puder continuar em declaração de líder, presidente, na sequência. Na sequência, uma declaração de líder da bancada do PDT. Vereador Gustavo Toigo, justamente isso que o senhor está falando do refis, né? A gente acompanha no Folha de Caxias de hoje que a prefeitura não irá fazer o refis, né? Refis Caxias para os maus pagadores.
ou seja, quase 30 milhões de reais que poderiam ser destinados para a área da segurança, da saúde, da educação, a Prefeitura está abrindo mão desses recursos. Então, vem justamente nisso que o senhor está falando, né? Talvez o Temer aqui de Caxias. Mas, vereador Frisso, eu tenho que discordar do senhor quando o senhor ocupou a tribuna e falou da questão das mulheres. A pauta não deveria ser essa, essas mulheres deveriam ser gestantes na prisão ou fora da prisão. O que nós deveríamos estar discutindo na tribuna seriam políticas públicas para os filhos dessas crianças. Porque essas mulheres, ganhando bebê na prisão ou fora da prisão, será que elas terão escolas de educação infantil de tudo integral para essas crianças? Será que elas terão reabilitação na sociedade? Isso não é discutido. Vereador Toigo, para blindar esse governo que está menos de 5% de aprovação, né, eles tentaram agora ter essa intervenção no Rio de Janeiro e a gente está vendo. E a gente está vendo que eles não têm planejamento nenhum. Eles estão tirando o dinheiro da saúde e da educação. Está na coluna da Caroline, da Bahia, do jornal Zero Hora de ontem, que eles estão tirando o dinheiro da saúde e da educação para botar lá no Rio de Janeiro. Daí, vereador, só para encerrar minha parte, eu conheci um cidadão que era assessor de um deputado e que o irmão dele concorreu a vereador em Fortaleza. E ele se elegeu. E eu perguntei, mas como é que teu irmão se elegeu em Fortaleza? Ele disse assim, Rafael, tu nem sabe, né? Ele teve que fazer um acordo com um traficante de uma favela lá de Fortaleza. E aí nós temos nossos deputados que também são assim, nós temos vereadores, não digo aqui de Caxias, mas de outras cidades, talvez de outros estados, que têm que fazer contratos com traficantes para poder estar no poder. E aí quem que ele vai servir? A população? Enquanto isso, aqui em Caxias se fecha a EJA, se fecha a escola, que poderia ser de tudo integral. Então, a mesma realidade vale para todas as cidades do país e aqui em Caxias, onde se fecha a escola em vez de abrir escolas de tudo integral. Obrigado. Muito obrigado, vereador Rafael. Vossa Excelência toca num ponto importante, que é justamente o investimento que o Estado deve ter, não somente nas políticas públicas, mas também nas políticas de segurança pública, um plano nacional adequado. A intervenção militar no Rio, eu acho que também ela vem no momento em que o governo do Rio de Janeiro ele perde o controle sobre a criminalidade, sobre a violência, alguma coisa precisaria ser feito, né? E hoje o Rio vive um caos na segurança pública, na criminalidade, mas também nós não podemos ser ingênuos de dizer que essa pauta, né, é uma maneira de mudar a pauta política do governo federal, que vem num descrédito, que vem tendo em vista que a segurança pública hoje é um apelo popular, é algo que é preciso e tem que ser feito e tem que ser dada uma atenção especial, sim, né? Então, eu vejo que é um instrumento legítimo, ele está na Constituição Federal, ele teve aprovação entre segunda e ontem, né, do Congresso Nacional. Agora, o país precisa, em definitivo, a segurança pública estar na ordem do dia, como prioridade número 1. Uma política nacional séria, viável, factível, eficiente de combate à criminalidade, né? E a União precisa tratar isso como prioridade número 1, ser exemplo, porque se a União não for eficiente na fiscalização das fronteiras, através da Polícia Federal, das nossas Forças Armadas, sejam elas o Exército, a Marinha, né, e a Aeronáutica, ali é que entra o grosso do narcotráfico, das drogas, do grande armamento. Então, é preciso a União dar o exemplo de cima, né? E vai ser comandado por um general de exército. Eu entendo que a parte nós termos o Exército lá, eu não sei se é a melhor situação ainda. As Forças Armadas, com essa ação, e a gente já tem alguns exemplos no mundo, vereador Edson, Vossa Excelência, que participou e esteve no Exército durante muitos anos, com essa intervenção, com esse contato com a criminalidade e com a violência, poderão, ao fim e ao cabo, serem contaminadas alguns de seus agentes, o que é extremamente triste isso, para ir numa força que ela foi talhada para um combate bélico, para um tratamento de uma agressão à soberania nacional, né? Para trabalhar com a guerra a um ambiente hostil,
né? Então, eu vejo que é um papel muito arriscado esse de colocar as Forças Armadas, né? No curto prazo, eu até entendo que pode dar certo, mas com a retirada das forças, se não fizer um bom investimento paralelo a isso, o narcotráfico, a violência pode retornar e também, talvez, com mais força, prejudicando as nossas comunidades. Nós temos outras ferramentas, como a própria a GLO, que é a garantia da lei e da ordem, como foi feito na Copa do Mundo, como foi feito nas Olimpíadas, que através de uma medida provisória também pode, para garantir, né, restabelecer a ordem naquele momento. Então, eu vejo, nobres pares, que o problema da segurança realmente é gravíssimo, né? O crime organizado, bem como disse o vereador Eloy, as milícias, né? O narcotráfico e ainda uma parte das forças de segurança contaminadas ou envolvidas com isso, né? É um dos grandes problemas, né, do nosso Rio de Janeiro, né? O tráfico de armas. Então, eu entendo que isso, mais do que tudo, exige uma investigação profunda. E quem é que é talhado para a investigação? São as forças policiais. É a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, é a Brigada Militar, a Polícia Militar, né, fazendo, né, o patrulhamento preventivo, ostensivo, né? Eu, então, entendo que o que é basilar, e nós não podemos também deixar de lado, e isso depois tem que correr atrás, são os investimentos sociais e políticas sociais, né? A grande reforma estrutural na área da segurança, nós sabemos que o investimento precisa ser dado nas polícias, uma formação com inteligência, boa remuneração. Nós precisamos, vereadora Paula, de uma lei penal e processual penal eficiente, moderna, porque convivemos com uma legislação de 1940, nós convivemos com um sistema penitenciário arcaico, jurássico, que só colabora para a formação de criminosos, mas também nós precisamos de investimentos maciços na área da habitação, na área educacional, na área do saneamento. Poderiam copiar de Caxias do Sul. Nós, de Caxias do Sul, estamos na vanguarda, né, dos investimentos na área do saneamento, no abastecimento, no recolhimento de lixo, enfim, no tratamento de esgoto. E o Exército, nas ruas, eu entendo que vai sim, vai dar uma sensação temporária de segurança, e nós tivemos já um exemplo quando o Exército, vereador Edson, eu já lhe concedo uma parte, esteve presente quase um ano ao custo de 600 milhões de reais no Complexo da Maré, né? E os problemas retornaram com mais força. Então, é por isso que nós temos que fazer essa análise. Vereadora Paula havia me solicitado uma parte, na sequência, Vossa Excelência. Exato, vereador Toigo, obrigada. É só para a gente constatar, né? No início do ano de 2017, que houve aquela crise no sistema carcerário lá no norte, né? Imediatamente o governo veio, anunciou uma política nacional de segurança, a construção de, não lembro se eram 5 ou 7 presídios federais, nada saiu do papel. Inclusive, dias atrás, o vereador Cassina me alcançou, né, vereador, que o presídio aqui de Charqueadas, a verba, o dia que vinham para assinar aqui no Rio Grande do Sul, não vieram e não tem data marcada. Então, é só para a gente constatar que os assuntos de segurança, eles têm os impulsos, alguma coisa que é anunciada quando acontece a crise e depois recua. Então, há quantos anos esse tema não é debatido? Esse tema não tem o olhar que precisa ter. Não é verdade? Há muito tempo a gente... É por isso que o problema cresceu dessa forma. E, assim, ontem eu citei uma parte da entrevista de Marcos Rolim, eu cito outra hoje. Ele afirma que... por que esse tema não é debatido? Ele não dá voto. As pessoas não gostam de falar dessa pauta. Quando se fala da pauta do sistema carcerário, do sistema prisional, é uma pauta rechaçada. Então, chegamos ao fundo do poço e o que nós precisamos é de longo prazo. Muito obrigado, vereadora Paula. Vereador Edson da Rosa. Vereador Toigo, esse assunto que Vossa Excelência traz da tribuna, juntamente com o vereador Eloy Frisso, nos diz que a segurança pública ela está encontrando uma resistência muito forte à organização do crime. O Exército, na intervenção que faz no Rio de Janeiro, a intervenção federal, que é um instrumento legal, como está previsto na Constituição, evidentemente que ele está preparado. Qual que é aquela comunidade, só para que a gente também tenha a noção
muitas vezes, do que não é vinculado. Qual que é a importância da intervenção do Exército neste momento? Ele não precisa pedir ao governador para tomar as decisões, porque essa relação que está acontecendo no Rio de Janeiro, se precisar fazer uma ação, ele vai. As forças auxiliares de segurança pública vão continuar. Eles vão estar subordinados a esse general de 4 estrelas, né? Mas quem vai ter a última palavra, precisar fazer uma intervenção em determinado local, vai e faz. Não vai precisar, porque A ou B ou C está ligado com alguém. Ele vai mandar fazer. Então, quer dizer, é a execução efetiva de uma ação-presença. É hierárquica, né? A subordinação. Então, nesse sentido, é que acho que é importante, né? Está cumprindo um papel institucional e não tenho a menor dúvida de que nem se usa um jargão no Exército. Missão dada, a missão vai ser cumprida lá. Eu não tenho dúvida disso. Vossa Excelência fala bem, vereador. É uma operação presença, mas que deve ser eficiente, né? É lógico, as intervenções também vão depender de mandados expedidos pelo Judiciário, mas eu repito, é isso, vereadora Paula, é preciso realmente enfrentar os verdadeiros problemas da segurança pública com investimento nas polícias, na lei, nos presídios. Nós precisamos, e finalizo, presidente, ter uma política de drogas mais eficiente, nós precisamos ter polícias mais valorizadas, mais estruturadas, mais valorizadas, um policiamento comunitário cada vez mais presente e aquilo que nós estamos presenciando, um sistema penitenciário todo ele reformulado para que tenhamos aí a ressocialização e não, né, o retorno, né, da reincidência desses criminosos cometendo crime na sociedade. Muito obrigado, a Vossa Excelência.